Apocalipse 1, está com a Bíblia aberta? Versículos 9 a 20. Vamos olhar então qual é esse chamado de despertamento, de arrependimento e de necessidade da igreja fidelizar mais uma vez a sua união e a sua relação com o Mestre Jesus, o noivo, o Cristo, o dono da igreja. Diz assim: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos. Por quê? Por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega. Leia-se o A e o Z no alfabeto nosso, o primeiro e o derradeiro. E o que vês? Escreve num livro e envia a 7 igrejas que estão na Ásia. Quais são essas 7 igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra, ou seja, na sua direita, 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Você pode dizer amém? Estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto passado, as que são presente e as que depois destas hão de acontecer, futuro. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro é o seguinte: Jesus já revela esse mistério a João. E se você quiser saber o que significa as estrelas que estavam na mão direita de Jesus, e o que significavam esses 7 castiçais que Jesus percorria entre eles, o segredo está revelado no versículo 20. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E por anjo das 7 igrejas, entenda o líder. Aqueles que lideravam as 7 igrejas. Jesus tem esses líderes em suas mãos, e isso deveria me encher de temor e tremor. Mas nós como igreja, também somos identificados aqui nos 7 castiçais ou candelabros, que são as 7 igrejas. O nosso Cristo caminha em nosso meio. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Ele caminha no nosso meio. Ele sonda o teu coração e o meu coração. Ele sabe exatamente o que está aí dentro. Ele sabe os teus sentimentos. Ele sabe os pecados escondidos. Ele conhece as tuas intenções. Ele sabe de tudo e ninguém o engana. E essas 7 cartas foram escritas para nos confrontar com isso, com exatamente isso. Eu gostaria que essas 7 cartas, que essas mensagens servissem para o nosso despertamento. É claro que o livro de Apocalipse é fascinante quando a gente fala: pastor, não dá para estudar do capítulo 4 para frente? Eu sei que te fascina.
Eu sei que existem várias visões escatológicas. E entenda por escatologia a doutrina dos últimos tempos, das últimas coisas ou do final dos tempos. Isso vai ficar para outro estudo. O que eu quero é que nós atentemos para as verdades contidas nos capítulos 2 e 3. Mas antes de vermos as verdades contidas nos capítulos 2 e 3, eu preciso que você, que eu, que nós saibamos o que Cristo pensa de nós. Não é o que você pensa de você, não é o que eu penso de mim, mas é o que Cristo pensa de nós. Porque as 7 cartas foram escritas segundo os olhos e o parecer do noivo. E nós precisamos saber o que Cristo pensa de nós. Bom, qual é o cenário dessas cartas? Eu não posso omitir para vocês de que essas cartas elas têm um contexto histórico. As igrejas que receberam essas cartas, e note que as cartas foram entregues aos anjos, ou seja, foram entregues aos líderes. E hoje eu preciso pensar, eu preciso imaginar que Jesus Cristo tem uma carta entregando em minhas mãos. E essa carta que Jesus entrega em minhas mãos como anjo, como líder, e eu não estou aqui com soberba e nem com orgulho dizendo isso. Vocês me conhecem há anos e sabem que eu nunca tive a pretensão de subir nesse púlpito e dizer, aqui quem manda sou eu sou ungido de Deus, ninguém se levanta contra o ungido. Eu nunca tive essa pretensão de querer, quem sabe, persuadi-los a obedecer essa palavra por medo da liderança, por medo do pastor. E não é por soberba nem por orgulho que eu digo isso, mas as cartas foram entregues nas mãos dos líderes. E se Cristo tivesse que entregar uma carta hoje para dizer o que ele pensa da IBEG, ele entregaria em minhas mãos. E com temor e tremor eu teria que abrir essa carta, ler essa carta e expor para vocês o que Cristo pensa de nós. Então eu não vou inventar nada. Eu vou simplesmente olhar para o que essas 7 cartas indicam sobre circunstâncias e situações que podem estar sendo vividas por nós. Porque apesar dessas cartas terem um contexto histórico, e o contexto histórico significa que as igrejas existiam de fato. Existia uma igreja lá em Éfeso, existia uma igreja em Tiatira, em Pérgamo, em Sardes. Essas igrejas existiam. Agora, por que o Senhor escolheu essas igrejas para comunicar? Porque Ele achou necessário, através dessas cartas, desafiar essas igrejas, a que elas pudessem se despertar e que esse texto servisse para nós também, como um desafio para que hoje, em 2026, nós possamos também nos despertar. Então, as cartas foram escritas a igrejas reais, em um período conturbado, em um período de perseguição sobre o Império Romano. Provavelmente essas cartas que foram escritas aí por volta do ano 95 da era cristã, foram escritas durante o Império de Domiciano. Ao que tudo indica, os historiadores colocam o imperador Domiciano como sendo mais provável durante essa época em que João estava exilado na ilha de Patmos. João, dizem os historiadores, estava ali como o último apóstolo vivo. Todos os outros apóstolos já haviam sido mortos. Alguns deles crucificados de cabeça para baixo, outros decapitados, outros mortos a flechas, outros apedrejados. E, olha, irmãos, é assim que foi a vida desses apóstolos. Todos morreram em mortes cruéis. E o último apóstolo vivo era João. E conta a história que chegaram a jogar João em um tonel de azeite fervente. E ele não morreu. Esse João está aqui agora escrevendo a revelação que o próprio Jesus lhe passou. É Jesus quem aparece pessoalmente, ressuscitado, a João, e lhe entrega
essas 7 cartas. Bom, a igreja, como se não bastasse estar sofrendo essa perseguição do Império Romano, sofria também por pressões internas, e é o que a gente vai observar nas 7 cartas. Doutrinas errôneas sendo introduzidas, carnalidade dentro da igreja, divisões, tantos outros problemas vivenciados, falsos ensinos, imoralidade e comodismo. O que a gente vai ver mais presente é isso, comodismo. Então vamos aprender, vamos olhar, tem esse contexto histórico, mas quando a gente começa a ler as 7 cartas dos capítulos 2 e 3, nós vamos ver que ela tem um padrão. E qual é esse padrão das cartas? Vai ter o destinatário, a quem a carta é escrita, a igreja e entregue ao anjo. Vai ter uma revelação específica de Cristo. Cada carta vai revelar um retrato de Cristo. E é interessante vermos essas revelações de Jesus Cristo em cada uma das cartas. Veremos depois o diagnóstico espiritual. Jesus Cristo vai fazer o check-up. Ele vai elogiar quando precisa ser elogiado, mas ele também vai repreender quando precisa da repreensão. Então, nas cartas nós veremos elogios raros, mas veremos muita repreensão. Vem então a exortação ao arrependimento. A palavra-chave em cada carta é arrepende-te, porque se vocês se arrependerem, a graça divina vem sobre vocês. Para quem se arrepende, vem uma promessa. E a carta vai terminar. Se você reconhecer, se arrepender, há uma promessa para vocês. E são promessas magníficas. O refrão que vai ecoar em cada uma das 7 cartas é o refrão que será o tema da série de mensagens. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça a partir de agora o que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Bom, depois dessa revelação de Jesus Cristo, o primeiro ponto dessa mensagem, porque hoje é só a introdução, nós vamos começar a ver as cartas propriamente ditas a partir do próximo domingo. Eu não sei se serão mais 6 ou 7 domingos, mas eu sinto que a última mensagem deve englobar uma comparação, porque concomitantemente nós temos nesses últimos dias Laodiceia e Filadélfia caminhando juntas. Então eu acho que a última mensagem a gente vai analisar Laodiceia e Filadélfia juntas. Mas vamos lá. Primeiro ponto, para quem gosta de anotar, eu quero que você saiba que a primeira grande verdade que essas cartas expõem para nós, de uma maneira geral, é a verdade de que Cristo conhece profundamente a igreja. Eu vou repetir mais uma vez. Cristo conhece profundamente a igreja. Eu não os conheço. Não. Eu tenho uma ideia, mas eu não os conheço profundamente. Mas tem alguém que nos conhece. E esse alguém é Cristo. Nesse primeiro ponto de reflexão em que eu estou lhes dizendo que Cristo conhece profundamente a igreja, eu falo isso pautado no fato de que as 7 cartas indicam que Jesus caminha no meio da sua igreja. Veja mais uma vez o que o texto diz. Eu sou aquele que tenho na minha destra as 7 estrelas e que caminho entre os 7 castiçais de ouro, ou candelabros de ouro. Jesus caminha no nosso meio, como eu já disse. Jesus está aqui em nosso meio. E Jesus lê, como já disse, as nossas intenções, aquilo que vai em nosso coração.
Quando eu olho que esses candelabros, castiçais ou candeeiros refletem a verdade da igreja, isso deveria te e me encher de temor e tremor. Em saber que o Senhor está presente conosco em cada atividade promovida em nome dEle e na igreja. Em cada momento que nos reunimos, Ele aqui está. Ele está observando, caminhando entre nós. E sabe de quem Ele vai cobrar? Daquele que Ele disse que tem na sua mão direita as estrelas. Mais do que nunca, irmãos, nesse ano de 2026, Deus espera zelo da tua parte, mas Deus espera zelo da parte desse que vos fala. Só pelo fato de saber que Jesus conhece profundamente a sua igreja, isso deveria nos levar a, com temor e tremor, servi-lo com excelência e com sinceridade de coração. Mas isso não somente nos traz repreensão, mas isso nos traz um certo consolo e conforto. Porque, irmãos, nós não estamos órfãos aqui. Nós não estamos sozinhos, batalhando, esmurrando o ar. Mas nós temos o dono da igreja aqui conosco. Ele não nos deixa órfãos, não nos abandona. Ele não está invisível aos nossos olhos. Mas nós podemos ter a certeza que Cristo, que conhece profundamente a igreja, não abandona a igreja. Ele está conosco todos os dias e em todos os momentos. E Ele, que conhece profundamente as nossas obras, vai nos revelar nessas 7 cartas que Ele vai nos elogiar quando nós formos fiéis. E que possamos estar preparados para receber os elogios dEle, amém ou não? Se fiéis estivermos. Mas não podemos nos esquecer de que Ele vai nos confrontar em cima daquilo que está errado. E quando o erro não é confrontado, nós estamos omitindo aquilo que o mestre, o dono da igreja, desejaria que nós o fizéssemos. Então, amados, o Senhor, que conhece profundamente a sua igreja, há de nos elogiar, mas há também de nos confrontar. E qual a razão de sermos confrontados? Eu estou sendo confrontado pelo Senhor. E como estou sendo confrontado pelo Senhor? E ao ser confrontado pelo Senhor, só existe uma escapatória para ti e para mim. É sermos levados ao arrependimento. Para que a sua noiva esteja pronta quando o noivo chegar. Nenhuma igreja está fora do alcance dos olhos do seu Senhor. Por isso que, olhando para essas repreensões contidas nos capítulos 2 e 3, eu devo trazer hoje para mim a realidade. Em 2026, irmãos, tem igrejas hoje também sendo monitoradas por Cristo. Cristo está passeando no meio das igrejas hoje. Eu não estou falando só da IBEG aqui não, de todas as igrejas. Mas Cristo não está passeando, percorrendo, andando no meio dessas igrejas, avaliando o sucesso como o mundo avalia. Como é que o mundo avalia o sucesso de uma igreja? A igreja que está cheia. A igreja que tem o louvorzão, a igreja que tem as luzes, a igreja que tem toda a pirotecnia. Isso é o que alguns avaliam como sendo uma igreja de sucesso. A igreja que tenha um pastor e um líder com uma oratória invejável. É assim que o mundo avalia uma igreja de sucesso.
Mas sabe como é que Cristo vai nos avaliar a partir de hoje? Eu quero que você tenha essa consciência, porque eu que vos falo preciso ter. Ele vai julgar no que foi dito aqui. Foi dito aqui durante o cântico de um hino. Ele nos julgará pelo nosso amor. Ele nos julgará por nossa santidade. Ele nos julgará pela verdade, pela perseverança e pela fidelidade. Ele não nos julgará simplesmente por nossa atividade. Eu sempre tenho dito isso para vocês. O ativismo não significa nada para o Senhor. Porque o que o Senhor sonda e observa é o coração. E o Senhor que está no nosso meio e conhece profundamente a sua igreja, há de nos julgar pelo amor, pela santidade, pela verdade, pela perseverança e pela fidelidade. Como é que está a sua vida nesses aspectos? Como é que está a sua vida no que tange essas qualidades? Porque em primeiro lugar eu lhes disse, e a primeira grande verdade que as 7 cartas nos ensinarão, é que Cristo conhece, e conhece profundamente a sua igreja. Amém? Em segundo lugar, as 7 igrejas são um espelho da igreja em todos os tempos, em todas as épocas. As 7 igrejas servem como um espelho de todas as igrejas, em todos os tempos, em todas as épocas. Todas essas características que a gente vai observar nas 7 cartas, nas 7 igrejas, estiveram presentes em todos os tempos, em todas as épocas. Então, é por isso que eu posso hoje pegar esse texto bíblico e usá-lo como um desafio para a minha vida em particular, mas também para a nossa vida coletiva, como IBEG. As 7 igrejas representam condições espirituais recorrentes. E eu vou aqui pincelar 7 características existentes nas 7 igrejas. Em Éfeso, o que a gente vai observar? Que era uma igreja que tinha uma ortodoxia 10. Sabe o que é ortodoxia? É a crença correta. É a defesa das doutrinas verdadeiras com empenho e com afinco. Era uma igreja que doutrinariamente recebe elogios. No entanto, era uma igreja sem amor. E o que Cristo vai criticar profundamente a igreja de Éfeso é dizer: vocês estão valorizando muito a ortodoxia, mas vocês são uma igreja vazia de amor. Perderam o primeiro amor. Sabe o que a gente vai enxergar na igreja de Esmirna? Uma igreja que tinha um fervor tremendo debaixo da perseguição. Foram perseguidos, mas permaneceram fiéis. Que bênção, irmãos, a gente conseguir guardar a nossa fé, guardar a nossa crença em meio às perseguições. E você, jovem, será perseguido no dia atual. Lá no teu convívio, você será perseguido. As tuas crenças vão destoar com as crenças que estão sendo hoje introduzidas no nosso meio acadêmico. E como é que você vai reagir diante dessa perseguição? Espero que com o fervor de Esmirna. Pérgamo, uma igreja que tinha compromisso. Mas você sabe compromisso com quem? O mundo. Igreja mundana. O mundo havia invadido a igreja de Pérgamo. O mundanismo estava dentro da igreja.
Sabe o que a gente vai ver em Tiatira? Uma igreja tolerante ao pecado. O pecado pipocava dentro da igreja. E sabe o que a igreja fazia? Passava a mão no pecado. Sabe o que nós vamos ver em Sardes? Em Sardes, uma igreja que tinha aparência de vida. Olha, olhando para vocês, parece que vocês estão vivos. Todos os ministérios funcionando de forma impecável. No entanto, mortos espiritualmente. Muita técnica, sem nenhuma espiritualidade. Sabe o que vamos ver em Filadélfia? Uma igreja fiel. E fiel em meio à fraqueza. Não era aquela igreja forte, não era aquela igreja super organizada, mas era uma igreja fiel. Fidelidade a todo custo, mesmo em meio à fraqueza. E sabe o que vamos encontrar em Laodiceia? Igreja morna e autossuficiente. Vocês estão se achando. Mas sabe de uma coisa? Porque vocês não são quentes nem frios, mas são mornos. Sabe qual é o sentimento que eu tenho? É de vomitá-los da minha boca. Esse é um check-up rápido das 7 igrejas. Será que você se encontrou em alguns desses aspectos? Será que você individualmente se encontrou em algumas dessas características? Porque o Senhor nos confrontará acerca desses eventos. Lembra? As 7 igrejas enfrentavam pressões externas, a perseguição romana, as pressões internas nos falsos ensinos, na imoralidade, na mornidão, nas divisões, da mesma forma como hoje também nós enfrentamos. Então essas características contidas nas 7 igrejas, irmãos, estiveram e estão presentes em todas as igrejas e em todas as épocas. Algumas igrejas hoje são fervorosas, mas pouca doutrina. Algumas igrejas hoje têm se acomodado à cultura que está nos circundando. E por conta da pressão cultural a gente vai cedendo. Ah, pastor, se a gente não abrir para isso e para aquilo, a gente vai ficar sozinho. E tem igrejas que vão abrindo, vão afrouxando a corda. Outras vivem na era dos números, da visibilidade e da performance. Vamos ver se a gente consegue encher um estádio. E a gente julga um estádio cheio como sendo sucesso e espiritualidade. Outras vivem o relativismo moral, e eu já lhes disse isso. Com o mesmo fervor em que alguém vem e executa um ministério dentro da igreja, ele sai e se atola no pecado. Sai daqui e vão para as drogas, sai daqui e vão para os barzinhos, sai daqui, e quando eu digo daqui, eu estou falando do convívio de uma igreja. Eu não estou dizendo que isso aconteça aqui, espero que não, louvado seja Deus que não. Mas saem da igreja, saem do exercício de seus ministérios e vão para os motéis se relacionar sexualmente fora do casamento. E por essas pressões, tem até pais que apoiam. Eu prefiro saber com quem o meu filho ou a minha filha está, do que eu não saber onde ele está. Precisamos, irmãos, de um autoexame urgente para não sermos surpreendidos na volta de Cristo. Cristo está voltando, eu posso ouvir amém ou não? E como ele vai encontrar sua noiva? Como ele encontrará sua noiva? Qual dessas igrejas mais parece com você? Qual dessas 7 igrejas mais parece com você? Com você, eu não estou falando para você julgar o outro não, com você. Com a tua vida espiritual hoje. Não se esqueça,
Eu disse em primeiro lugar que Cristo conhece, e conhece o quê? Profundamente a sua igreja. E lhes disse em segundo lugar que as 7 igrejas são o espelho da igreja em todas as épocas, em todos os tempos. Isso inclui hoje. Por último, por que Jesus expõe essas cartas? Porque, irmãos, antes do juízo, sempre nós vemos Deus manifestar graça. Sempre antes do juízo, Deus manifesta graça. E essas cartas hoje em nossas mãos são uma manifestação da graça divina. No sentido de que, em terceiro lugar, o Senhor deseja um chamado urgente ao arrependimento e ao despertamento. É isso. Antes do juízo vem a graça, porque o Senhor hoje quer fazer, em alto e bom som, um chamado urgente ao arrependimento e ao despertamento. Essas cartas não tiveram outra intenção, senão ser um chamado urgente ao arrependimento e ao despertamento. Jesus elogia, mas também repreende. Ele adverte com palavras fortes. E algumas das palavras fortes que veremos é: eu vou remover esse candeeiro. Se vocês não se endireitarem, eu removerei esse candeeiro. Irmãos, eu não sei, há pouco tempo atrás fomos lembrados do que compartilhei ano passado, ou retrasado. Uma mega igreja nos Estados Unidos, que teve o candeeiro removido. Sabe por quê? Fracassou, não se arrependeu. O templo foi demolido. A igreja que antes reunia milhares de pessoas virou, depois daquele prédio, um antro de reunião de drogados que iam usar aquelas dependências para utilizar as drogas. Não é triste ver um candeeiro que antes iluminava ter a sua luz apagada e ter o candeeiro removido? As palavras são duras nessas cartas às 7 igrejas. Ele diz que ele lutaria, e lutaria com a espada. E a espada que sai de sua boca é a sua palavra. O dia que nós abandonarmos essa palavra, nós estamos simplesmente nos entregando à ruína e à possibilidade de ver essa luz se apagar. É por isso que antes do juízo, o Senhor traz despertamento, traz graça. É uma chance de arrependimento, é uma chance de despertamento. Mas a palavra mais dura, eu acredito que o Senhor utiliza, é quando ele diz que se a gente continuar mornos, se a gente achar que a gente pode estar em cima do muro, andando de mãos dadas com o mundo e querendo andar de mãos dadas com o Senhor, ele diz abertamente que porque não somos quentes nem frios, mas somos mornos, ele vai vomitar da sua boca. Vivemos tempos de incertezas. Em 2026, muitas igrejas correm o risco de perder o testemunho, de perder a sua luz, de perder o seu candeeiro, por complacência, por ser chamado a um despertamento coletivo e simplesmente ignorar. Muitas igrejas em 2026 têm sofrido e correndo o risco de perder a sua luz. Por isso, lembre-se, a igreja não pertence ao pastor.
A igreja não pertence ao Estado. A igreja não pertence a nós. Mas a igreja pertence a Cristo, amém ou não? A Cristo. Por isso o autoexame começa reconhecendo a autoridade absoluta de Jesus sobre a nossa agenda para 2026. O que nós pretendemos realizar em 2026? É aquilo que a gente quiser? É aquilo que a gente quer? É aquilo que a gente vai ficar brigando e batendo cabeça para dizer, não, eu prefiro que seja assim, ou deve ser assado? Ou nós entendemos que quem definirá a nossa agenda é Jesus? Ou nós correremos o risco de entrarmos na repreensão daquele que é o dono da igreja? O dono não é o pastor. O dono não é uma diretoria. O dono não é uma liderança constituída. Mas o dono da igreja é Jesus. Eu posso ouvir amém ou não? É Jesus. Por isso, uma igreja que não se avalia à luz da palavra, corre o risco de ser relevante até, quem sabe, para os homens, mas irrelevante para Deus. Eu concluo a rápida mensagem dessa noite, dizendo a primeira grande verdade: o Rei Jesus, aquele que tem na sua boca a espada afiada de 2 gumes, aquele que tem os seus olhos como chama de fogo, aquele que traz o seu cinturão dourado, que tem os seus pés reluzentes como latão reluzente, aquele que caminha nos 7 castiçais de ouro. Ele, esse rei, é aquele que está aqui hoje no nosso meio. É aquele que deve liderar essa igreja, amém ou não? É aquele que deve conduzir essa igreja, amém ou não? E nós precisamos estar alinhados com esse rei. Por isso que precisamos ser confrontados. E as 7 cartas estão aqui para nos confrontar. Agora a questão crucial é: estamos dispostos a ouvir? Porque quem tem ouvidos... Agora quem não quiser ouvir, não ouça. Mas corremos o risco de sofrermos o juízo daquele que é o dono da igreja. Tem um desafio prático para você para essa semana. Aceita? Quem sabe você está aí na sua leitura, ou nem começou a leitura bíblica. Eu te faço aqui um desafio simples. Leia os capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Essa semana leia, mas leia numa tacada só. Você vai sentar e vai ler os capítulos 2 e 3. E você vai separar um tempo de oração após ler os 2 capítulos, os capítulos 2 e 3. E você vai sinceramente pedir ao Senhor que lhe revele quem você está sendo aos olhos dele. Leia, mas leia com sinceridade. Peça ao Senhor em oração, mas peça ao Senhor com sinceridade. Abra o seu coração e pergunte: Senhor, quem eu estou sendo aos seus olhos? Que o Senhor nos retire dessa nossa surdez espiritual. Que você possa estar disposto a ouvir o que o Espírito diz à igreja.